Glória a Deus, aleluia. Semana especial e maravilhosa. Para mim, eu tenho 2 filhos, né? Então, Dia dos Pais, né? Nessa semana de Dia dos Pais, e eu quero trazer uma palavra especial para o seu coração, para a sua vida. Você que é pai, você que é filho, né? Você que tem aí, né, um pai presente ao lado. Essa é uma semana maravilhosa, né? Todo dia, eu sei que todo dia, né? Fala, todo dia é dia da mãe, todo dia é dia do pai, né? Todo dia é dia para alguém que tem familiares próximos. Todo dia é dia de amar, todo dia é dia de derramar carinho, né? Todo dia é dia de demonstrações de afeição. Todo dia, né, é dia de aproveitar quem está perto. Mas também de lembrar a importância de um pai. Na palavra de Deus não tem um pai melhor para a gente lembrar isso do que José, né? O capítulo 2 do livro de Mateus fala um pouquinho, mas o capítulo 1 também. E eu queria lembrar com vocês. O tema dessa mensagem é um pai de coragem. Um pai de coragem. Capítulo 2, verso 19, fala assim, ó: a volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor Deus maravilhoso, Pai, quero nessa hora pedir que de maneira especial o Senhor fale ao nosso coração, através da sua palavra, mas em especial a vida de José, o reflexo na vida do seu filho e a excelência também que ele criou o Filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aqui tem alguns pontos sobre José que nós podemos, dentro da tradição, né, judaica, mas também bíblica, mas aqui, andando pelas linhas da palavra de Deus. Primeiro, no capítulo 1, José foi alguém que recebeu uma palavra de um anjo e creu. Fala que sobre o nascimento de Jesus, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, verso 18 do capítulo 1 de Mateus, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, eles não tiveram relação sexual. Achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui, amado, José já mostra um cara de coragem. Primeiro, ele era um cara de caráter. Escolheu uma boa esposa, uma mulher íntegra, uma mulher bendita, mas que é complicado
Aqui ele já teve que acreditar em um milagre. Uma mulher dará luz a um filho sem ter tido relação sexual com homem algum. Como isso? As pessoas poderiam saber disso e falar: é piada, né, José? Está te enganando. Te chifrou. Ela te traiu. Mas, em primeiro lugar, José era um homem de caráter. Conhecia a mulher que tinha. E cria em um Deus fiel e real. Um homem de coragem. Primeiro, não ia deixar sua mulher na mão. Para que ela não fosse apedrejada e morta, como dizia a lei. Ele quis deixar ela secretamente. Talvez sendo ele o culpado de abandono e de ter tomado ela antes do casamento. Um homem que prefere sair como culpado por honra à sua mulher. Um homem de coragem. Mas o anjo falou: não faz isso. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Para que ele pudesse ser o Cordeiro Santo. José conhecia a lei. Para que ele pudesse ser o Cordeiro Imaculado e Bendito. Ele não podia nascer do homem e da mulher. Mas ele tinha que ser gerado de Deus. Da Santíssima Trindade. Somente Deus poderia reverter esse quadro em que o homem se enroscou pelo pecado. José era um homem que conhecia as Escrituras. Um pai verdadeiro é aquele que ensina o caminho de Deus para o seu filho. Um pai verdadeiro é aquele que encaminha os pés dos seus filhos à casa do Senhor. Um pai fiel é aquele que conhece a palavra de Deus. Esse era José. Olha o que fala o verso 19. Seu esposo sendo justo. Era um homem justo de coragem. Às vezes, coragem também nos leva a fugir para preservar a nossa família. No verso 13 do capítulo 2 fala: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Eu fui lá para o Egito. A região que eles andaram, eu fui até a região do Monte Sinai. A região do Monte Sinai, que é o caminho de Moisés até Israel, já são aí 40 dias a pé, andando no deserto. A região que eu estava, até o Monte Sinai, que era o Cairo para o Monte Sinai, já é 5 a 6 horas de carro. Quer dizer, mais alguns dias andando a pé. Num sol escaldante.
A época que eu fui agora, temperatura de 36, sensação de 44 graus. Naquela época tudo fazia pé. E ele ainda foi morar mais longe ainda. Ele foi morar lá beirando o Mediterrâneo, lá em Alexandria. Então, se calcula aí, vamos, para ficar bem longe, para não ter risco mesmo de Herodes achar que ele foi aí a uns 100 dias a pé. Vai, perto de meio ano andando. Você imagina, com uma criança de colo. Tem gente que é corajoso. José era um homem corajoso. Para salvar a sua família, ele deixou tudo para trás. E é interessante isso, né? Olha o que Jesus fala. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deixe tudo para trás. Ele já tinha aprendido isso com um homem corajoso. José deixou tudo para trás. Mas é interessante isso, né? Como Deus prepara as coisas. Em um momento que ele tinha que fugir, Deus levou ele para um dos melhores lugares para se viver na sua época, de maior conhecimento. Jesus vai para Alexandria do Egito, como se fosse para a cidade de maior tecnologia do mundo, ou a cidade de maior conhecimento, onde ele tinha as melhores bibliotecas da época, para aprender outras línguas. Tanto que fala que quando Jesus volta com 12 anos, ele está ensinando os mestres do templo. Deus usa a vida do seu pai. Deus usa a nossa família para abençoar os nossos filhos, para abençoar a nossa casa. Deus usou a vida de José. Tendo morrido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Lhe mostra a linhagem de Jesus, o cântico, o que nós devemos fazer como pais, ensinar o caminho que devemos andar, deixar um legado, ser um exemplo, um referencial, amar acima de tudo, dedicar tempo à nossa família, valorizar a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles fossem por um tempo lá e depois ouvissem a voz para voltar. E você vê, para que tudo se cumpra, para que a profecia se cumpra. É importante isso. José era um homem fiel, um homem de oração, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que meditava, um homem que valorizava a vontade de Deus. Sabe? Jesus era conhecido como filho de José. Não é ele o filho do carpinteiro. Um homem honesto, um homem justo, um homem de coragem. Que esse exemplo de pai sirva também para a sua vida, sirva para a nossa jornada, sirva para a nossa caminhada cristã. José deixou um legado na vida do Filho de Deus. Você também pode deixar. Você pode também conduzir sua família na vontade do Senhor. Você também pode conduzir a sua casa nos caminhos de Deus. Ouça o Senhor. Siga a sua vontade. Tenha coragem
para viver o extraordinário. Confie em Deus. Ele tem o melhor para a sua, para a minha, para a nossa vida. Senhor maravilhoso, Pai, te peço que de maneira especial o Senhor abençoe cada um aqui, Pai. Cada um que está ouvindo essa palavra, com a tua graça, com o teu espírito, com o teu amor, com a tua presença. E que o Senhor, de maneira poderosa, venha abençoar as famílias. Em nome de Jesus. Amém.